Nos últimos anos, nós ouvimos dizer que a taxa de desemprego tem aumentado, mas ao mesmo tempo nós ouvimos dizer que existem alguns setores que têm sobrado vaga. Mas o que realmente tem acontecido? É essa dúvida que nós vamos esclarecer para vocês no programa de hoje. O Clube de Negócios está no ar. Ele é graduado em administração e pós-graduado em marketing pela FAI Business School. Ele é mestre em administração pela Universidade Federal do Paraná e headhunter e consultor especializado em gestão de talentos executivos. Nós vamos conversar agora com o associado Christian Kim. Christian, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do nosso programa. Imagine, eu é que agradeço a oportunidade concedida por você, pela equipe e pelo clube. Prazer estar aqui falando com vocês. Christian, eu falei aqui da tua formação, mas tem muito mais por aí, né? Não é só isso aqui não, né? Tem alguma coisa a mais. Recentemente tive a oportunidade de concluir um curso sobre lideranças globais, Global Leadership, no IMD, que é uma escola considerada a melhor escola de educação executiva do mundo. Então tive a oportunidade de passar lá 2 semanas estudando, justamente adquirindo mais conhecimento nessa questão de capital humano. A gente falou que em alguns momentos a taxa de desemprego sobe, a oferta em alguns setores está grande. E aí, o que está acontecendo? Está sobrando vaga ou está faltando? Essa é uma ótima pergunta, Adriano. O mercado é cíclico, né? 3, 4 anos atrás, nós vivíamos um momento onde a oferta de empregos era muito grande e a oferta de candidatos era muito pequena. Em menos de 3 anos, a gente teve uma reviravolta completa. Hoje temos pouca oferta de emprego e muita gente desempregada. Mas mesmo num cenário como esse, ainda existem alguns setores da economia que não conseguem completar suas vagas, seus quadros de funcionários. Um pouco por conta da falta de qualificação da mão de obra em relação a alguns determinados assuntos. E para esses profissionais que estão em busca de uma vaga, estão em busca de se recolocar no mercado de trabalho e observando essa lacuna aí em alguns setores da falta de mão de obra qualificada, o que você tem para dizer para eles? Ótimo. Bom, em momentos de pressão financeira e pressão econômica como a que vivemos atualmente, a tendência é que as empresas tenham um grau de exigência muito grande em relação às pessoas que elas vão contratar. Outro fato que corrobora isso é o grande número de desempregados. Quer dizer, temos 13 milhões de desempregados concorrendo por um número de vagas muito pequeno. Isso é natural que a empresa, então, eleve a sua régua cada vez mais para ter a melhor oferta de capital humano possível dentro daquele momento. O que eu diria para as pessoas que estão buscando recolocação ou um novo projeto é que não parem de estudar, não parem de se capacitar, não parem de se relacionar com o mercado, seus antigos empregadores, colegas de faculdade, colegas de pós-graduação, porque muitas vezes é dentro da nossa rede de relacionamentos que a gente consegue um novo projeto. Normalmente as empresas procuram buscar fora esse capital humano, né? O que as empresas podem fazer diante dessa crise? Porque às vezes eu preciso fazer um curso, mas está difícil, estamos passando por um momento de crise, não vou fazer esse curso agora, vou esperar mais um pouco. Então, às vezes, acaba dificultando para que as pessoas acabem se qualificando um pouco mais e as empresas vão buscar fora. O que fazer para gerar essa liderança que as empresas tanto buscam, às vezes, fora da empresa? Essa é uma outra ótima pergunta, Adriano. No mundo ideal, todas as empresas deveriam ser capazes de contratar pessoas em início de carreira, desenvolvê-las ao longo do tempo para que se criem os líderes dentro da organização. Mas, como eu falei, isso é no mundo ideal. Infelizmente ou felizmente, o mercado é cíclico, ele coloca pressões previsíveis e imprevisíveis sobre os negócios e a estratégia ela muda muito mais rapidamente do que a empresa gostaria. Mas o que as empresas podem fazer em linhas gerais para desenvolver essas pessoas? Primeiro, criar um ambiente com desafios, criar situações ou projetos de trabalho onde aquele determinado profissional possa completar a sua formação executiva. Então, por exemplo, eu posso ser um ótimo profissional de finanças, de recursos humanos, mas eu ainda não tive uma experiência em engenharia.
Talvez eu possa passar 6 meses, 1 ano cuidando dessa área para desenvolver um conhecimento ali. Né? Então, no mundo ideal, o profissional entra trainee logo depois da universidade, passa por todas as áreas da empresa e quando está por 45, 50 anos, tem capacidade de assumir a empresa como presidente. E, claro, como você falou, esse seria o cenário ideal. Como fazer para tentar chegar mais próximo disso? Ótimo. Bom, de tempos em tempos, as empresas mais estruturadas, elas fazem a avaliação de desempenho, que é como o próprio nome já diz, saber como estão performando os seus colaboradores. Nessas avaliações de desempenho é muito fácil identificar quais são as competências que esse profissional ainda precisa desenvolver para alcançar resultados cada vez melhores. Então a ideia é que se meça anualmente ou semestralmente a performance e as competências de um profissional e que se possa elaborar um plano de desenvolvimento individual, aí customizado para cada um deles, onde cada um deles vai desenvolver as competências necessárias para galgar passos maiores dentro da empresa. Tá? Entendi. Cristian, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Clube de Negócios volta já. No bloco anterior a gente estava falando sobre as empresas gerarem os líderes que elas tanto buscam, né? Como que a empresa pode se posicionar para despertar o interesse naquele profissional que está na concorrência, para que esse profissional tenha interesse em fazer parte do quadro de colaboradores de uma determinada organização? Ok. Já há alguns anos, talvez algumas décadas, as empresas perceberam que seu maior ativo são as pessoas e não o dinheiro, tecnologia, máquinas, equipamentos e etc. Desde então, as empresas passaram a disputar esses talentos perante o mesmo mercado. Quanto mais atrativa é essa empresa no que tange a plano de carreira, desenvolvimento, experiência internacional, remuneração, benefícios, mais atrativa a empresa se faz perante o mercado. Nós aqui de Curitiba e região, nós nós temos 3 ou 4 companhias sempre listadas entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Recrutar para essas empresas é muito mais fácil do que recrutar para uma empresa que tem uma reputação negativa no mercado. Então, investir na marca empregadora hoje passou a ser um grande investimento por parte das empresas, porque se reduz o número ou a quantidade de dinheiro gasta para atrair essas novas pessoas. E como que os empresários podem fazer isso que você acabou de falar? Como trabalhar a marca deles? Ótimo. Cada vez mais a nova força de trabalho, digo, os profissionais recém-formados ou até 30, 35 anos de idade, eles têm uma expectativa muito diferente do que nossos pais tinham em relação ao emprego. Como eu comentei também no começo dessa resposta, o importante é criar desafios constantes para essa nova força de trabalho. Porque à medida que o profissional está inserido num desafio, ele está motivado, aprendendo, se desenvolvendo, e isso faz sentido para a carreira desses novos profissionais. Então, importante para o empresariado é tentar criar uma série de desafios diferentes, em momentos de tempo diferentes, para que essa força de trabalho possa constantemente estar engajada. A gente estava falando que muitas vezes a questão financeira, os benefícios, os planos que a empresa oferece, não necessariamente para essa nova geração quer dizer sucesso. Perfeito. Né? Como que a empresa faz para alinhar isso? Como que um gestor consegue alinhar isso com essa nova geração? Esse é o grande desafio dos gestores atuais, né? A gente tem hoje nas posições de liderança pessoas com 45, 50, 60 anos e a nova força de trabalho com um pensamento todo diferente em relação à relação de trabalho entre empresas e pessoas, com expectativas totalmente diferentes. E a empresa tem que contemplar o que é bom para essas pessoas de 50, 60 anos, mas tem que ser bom para as pessoas de 20 e 30 anos também. Então esse é um grande desafio, né? Enquanto na geração dos nossos pais era super comum um profissional ficar 15, 20, 30 anos numa empresa, hoje é super comum as pessoas em 10 anos terem trabalhado em 3, 4 empresas diferentes. Então, eu diria que ao mesmo tempo que as empresas querem manter o profissional por mais tempo dentro da empresa, o profissional quer ficar menos tempo. Então aí tem uma grande disfunção. E é
o mercado está se adaptando e encontrando o melhor formato nesse momento. E a tua empresa consegue fazer esse ajuste, tentar fazer com que os empresários consigam entender esse ajuste. Como que a tua empresa ajuda no crescimento dos teus clientes? Ótimo. Bom, nós trabalhamos identificando, avaliando gestão, o capital executivo, né? Profissionais de nível médio e alta gestão. Tentamos identificar o melhor momento de carreira, tentamos identificar o que culturalmente pode unir um profissional e uma empresa. A gente tem a sensibilidade de saber que mercado vai bem e que mercado não vai tão bem, qual é o momento ideal para um executivo mudar de carreira. Então a gente tenta auxiliar as empresas na busca e na seleção dos melhores executivos para que eles possam dar os melhores resultados para aquela empresa que, no final das contas, é a nossa cliente. Christian, e para quem quiser contatar a tua empresa, como faz? Site, e-mail, telefone? Pode mandar um e-mail diretamente para mim, ou para contato, se quiserem. O meu e-mail é christian.kim@beyondthezec.com.br. O telefone lá do escritório é 41 3016 7600. Tá, joia. Eu espero que o pessoal tenha gostado e se interessado, né, nesse novo modelo de gestão que a gente tanto vive nos nossos dias, né? Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e claro que sempre que você precisar a gente está à disposição aqui também. Maravilha, eu é que agradeço o convite, foi ótimo conversar com vocês. Caso tenham ficado com qualquer dúvida, podem me escrever, podem me ligar, que tiver ao meu alcance eu responderei. Esse é o Clube de Negócios, a gente volta no próximo.